Muito boa noite a cada um de vocês. É sempre uma imensa gratidão ver todos vocês por aqui nessa noite mais do que especial, onde a gente está recebendo aqui a nossa parceira Arlene Simões. Uma grande satisfação que a gente tem de estar junto, porque a Arlene é uma grande parceira de propósito aí, tem um propósito de vida muito parecido com o nosso. Então é sempre um grande prazer a gente estar aqui dividindo a live junto com ela. E não vou perder muito tempo, porque senão a gente vai estourar, a gente sabe, né, que costuma estourar o tempo. Então, Arlene, por gentileza, suas considerações iniciais e se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Arlene, sou psicóloga, tenho uma empresa, a Pleno Humanas, e eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? Meu foco são pessoas. Sempre gostei, sempre... é, pessoas, para mim, não tem nada mais importante. E depende de quem seja essa pessoa, todos são importantes. Então, quando eu recebi esse convite do André e do Yoshida, que são duas pessoas também que valorizam, né, o capital humano, valorizam, né, a pessoa, valorizam o ser humano, numa era em que a tecnologia está aí, né, acontecendo, eu me sinto muito honrada. Muito obrigada, André, muito obrigada, Yoshida. É um prazer sempre enorme esse bate-papo nosso, né? Porque é um bate-papo, né, É André, né, isso aí. Yoshida? Exatamente. Gratidão, Arlene, exatamente, isso Obrigada aí. por todos estarem aqui com a gente. Maravilha, isso aí. Gratidão a Yoshida, todos. por gentileza, considerações iniciais, vai Bom, lá. primeiramente, gratidão, Ardene, por participar e apoiar nosso propósito. Gratidão a todos que estão aqui na nossa live de hoje. E o tema é carreira, né? Sucesso, como você se desenvolver no mais alto nível, né? E é um processo difícil, né? E que demora muito, né? Por exemplo, eu Certeza. trabalhei 18 anos na Toyota, mais 6 anos na Denso. Só aí são 24 anos de grupo Toyota, aprendendo a fazer melhoria, com treinamento no Japão, gerando resultados de 400% de produtividade, mas teve muitos altos e baixos também, né? E esse processo levou a nós, né, eu, André, né, estarmos nesse nosso propósito de construir o que nós chamamos linha emocional. Daqui a pouco o Borgomoni explica direitinho, né? Mas o importante é que nesse altos e baixos nós temos que aprender a nos comunicar, e o nosso aprendizado não é completo desde o começo, né? Porque nós damos ênfase para emocional em determinada época, né? Por exemplo, eu e Borgomoni somos engenheiros. Chega uma hora que você para e pensa, pô, eu devia ter feito psicologia. Porque no fim, né, você vai evoluindo na carreira, tem que se relacionar mais com pessoas, com gestão, e o lado humano, o lado da comunicação se torna cada vez mais importante, né? Mas vamos deixar para conversar daqui a pouquinho. Gratidão a todos por enquanto. É isso aí. Então, para quem não me conhece, eu sou o André Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Sou engenheiro de formação, assim como o Yoshida acabou de falar, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL. Fiz uma série de cursos, uma série de treinamentos que foi de extrema satisfação para mim, principalmente porque isso me fez reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não Gratidão. se via, e juntos a gente está construindo linha emocional. Que história é essa de linha emocional, né? Por que misturar humanas com exatas, emoção com parte técnica? Que história é essa aí, né? Então, para explicar, começar a explicar já para vocês. Então, na nossa vivência, nesses anos que a gente tem aí de implementação de Lean, a gente percebeu que toda vez, né, ou 99% das vezes, que existe uma falha por causa de uma implementação do Lean, é porque justamente as pessoas foram deixadas de lado, as emoções foram esquecidas, os anseios daquelas pessoas que vão usar as ferramentas foram simplesmente ignorados, né? E a gente sabe que as pessoas têm anseios, almejam estar galgando novos postos nas empresas, anseiam estar em locais diferentes do que estão, de serem mais vistos, terem mais atenção, tem ciúme, tem inveja, tem um monte de coisa,
lá naquelas empresas de Marte, né? Aqui na Terra não existe, né? Ninguém não estou apontando para empresa Ego, nenhuma ego. daqui, né? Não era empresa, mas lá naquelas terras lá que tem um monte de empresa, lá tem esse tipo de problema, né? Então, aí a gente entendeu que isso era o grande erro e o grande forma de tornar isso muito mais assertivo é entendendo essas emoções e tornando isso um fator positivo e não negativo dentro dos grupos de implementação de Lean. E por isso a gente entendeu de fazer essa junção e estamos construindo o Lean emocional. E nessa construção a gente está tendo retornos assim muito positivos, a gente está entendendo que está indo no caminho muito correto, porque os resultados estão aparecendo de maneira muito positiva, né? Porque a gente consegue incluir aquelas pessoas que estavam se sentindo excluídas, né? Pertencer ao grupo ao invés de ser excluídos do grupo. Então, esse é o nosso grande objetivo, por isso estamos construindo o Lean emocional. Então, eu vou dividir a tela com vocês na nossa introdução aqui da live de hoje. Então, o nosso tema, né, sucesso na carreira, construindo credibilidade, com a Arlene Simões, sócia-diretora da Plena Treinamentos, uma empresa que atende aí uma série de multinacionais, uma empresa muito considerada no mercado. Então, e a Arlene tem, como vocês já viram, tem um propósito muito parecido com o nosso. Hoje nós somos a Winners Alliance, né? E a Winners Alliance é a junção da Kaikaku Pro com a Aquila Transformação Humana, hoje uma empresa de consultoria e treinamentos, né? A Kaikaku Pro já era uma empresa de consultoria e treinamento, juntando com a Aquila Transformação Humana, uma empresa de autoconhecimento, não só do emagrecimento, o emagrecimento também faz, né? Essa transformação que eu fiz em mim foi baseado no autoconhecimento, né? Que ajuda demais, que é fundamental aí para a gente poder ter sucesso em tudo que a gente faz e esse sucesso aí de emagrecimento também faz parte disso. E uma série de outras pessoas que a gente conseguiu ajudar aí, se livrando aí das crenças limitantes, inclusive o Yoshida, né, Yoshida? Como é que foi essa história? Eu carregava uma série de gaps, né? Uma série de problemas emocionais não resolvidos, né? E uma série também de crenças limitantes. Então eu digo hoje, né, que eu carregava toneladas de correntes que me prendiam, não me deixavam progredir, e eu não percebia o quanto que elas estavam pesando, né? Então, gratidão pelo nosso reencontro, gratidão em ajudar a me livrar dessas crenças limitantes que, tipo, eu não sou capaz de gravar um vídeo, eu não sou capaz de fazer isso, esse pessoal criticar o que eu estou fazendo, né? E assim por diante, né, Borgo? É isso aí, né? Aí soltou o Yoshida, aí hoje eu tenho que dar uma regulada, de vez em quando tem que dar uma segurada, falar muito, aí ficar atropelando todo mundo, aí tem que... Então, só na hora de você falar, Yoshida, calma. Tá joia, vamos lá. tá joia. Vamos lá, vamos lá. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né? Como o Grupo Fiat, Bosch, Votorantim Cimentos, as duas últimas, a Largo Resources. Largo Resources é uma empresa de mineração, uma empresa canadense de mineração, que é focada na parte de metais para bateria, tanto automotivo quanto bateria de celular, né? Tá localizada lá no norte do país. E Itaú, que a gente não precisa nem ficar apresentando, mas Itaú tem uma área, né? Pouca gente conhece, tem uma área de melhoria contínua fantástica, que a gente fez um treinamento com eles, que foi muito bacana, dando muito resultado. E aqui, no nosso tema de hoje, né? Todo mundo acho que já, pelo menos no começo da carreira, já passou por isso, né? Aquele momento, né? Por mais que eu esteja me empenhando, o reconhecimento nunca chega. E isso a gente vai levando, começa a acreditar nessa história, e isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Então, chegou a hora de mudar essa situação. E como que a gente faz para mudar essa situação? Como que a gente faz para mudar essa situação? Primeiro de tudo, desenvolvimento pessoal. A gente tem que se desenvolver, tem que encontrar aqueles nossos pontos de melhoria, procurar os treinamentos certos para a gente fazer, né? Investir na gente mesmo, porque se a gente não investe na gente, ninguém vai investir. Isso é uma máxima que é realidade, a gente tem que acreditar na gente, né? Então, chega de desculpa, primeiro de tudo, invista em você. E aí, investindo em você, o que vai acontecer? Você começa a criar outras percepções. E assim, você começa a enxergar o problema como uma oportunidade e não mais um peso que você vai ter para estar carregando todos os dias. E sim, na hora que você entende os problemas como oportunidade, você está se tornando diferente da grande maioria que tem no mercado.
Então, você estando preparado, fazendo os treinamentos que você tem que fazer, você vai estar apto para ser um solucionador. Isso que é o grande diferencial, ser um solucionador de problemas. Então, a partir deste momento, você está no caminho certo. E, a partir disso, tem que construir a credibilidade. Né? Construir a credibilidade começa por você mesmo, entendendo aonde você tem as melhores habilidades, aonde você consegue se destacar. E construir a credibilidade é dia a dia, tijolo por tijolo, passo a passo. Começa pequenininho, não vai achar que vai receber um super projeto maravilhoso do início ao fim, logo no primeiro, oi, bom dia, aqui está o seu projeto maravilhoso para você fazer maravilhas e entregar tudo que pode. Claro que não, coisas pequenas, o que está ao seu redor, porém, planeje, faça o planejamento, demonstre o que você vai fazer, olha, eu vou fazer isso, isso e isso, e vou chegar ali, entrega mais do que aquilo que você apresentou. Entrega mais do que aquilo que você prometeu. No prazo determinado, entrega mais do que você prometeu. Assim, você coloca um tijolinho aí na sua credibilidade e demonstrando a sua capacidade toda através de resultados. Eu fiz isso, fiz aquilo, cheguei lá e ainda teve um a mais que não estava computado por causa disso, disso, daquilo. Mostra para todo mundo, demonstre para a empresa inteira. Mais do que ser bom, você tem que apresentar para todo mundo. Não adianta ficar, eu faço tudo, o relatório quem apresenta são vocês. Você começou a ficar para trás da fila. Vai ser cada vez menos visto. E quem não é visto, não é lembrado. E aí não adianta achar que vai ser reconhecido, ter mérito, qualquer coisa assim, se não for lembrado. Então, cada etapa é uma vitória. Cada etapa atingida é um degrau na escada do sucesso e deve ser muito comemorado cada uma delas. Então, assim você vai estar construindo e vendendo a sua credibilidade. E aí você conquista o respeito de todos. Assim, o sucesso na sua carreira vem de maneira absolutamente natural, porque você está entregando, porque você vai estar sendo visto por todos, vai estar demonstrando o quanto que você é capaz. E aí eu quero perguntar para vocês, perguntando para vocês agora, coloca aqui no chat para mim, faz sentido isso que a gente acabou de apresentar? Vocês acham que isso é bacana? É bem por aí que a gente constrói a nossa credibilidade? Põe no chat aqui para mim que eu quero saber quais são as expectativas de vocês para essa live de hoje, porque hoje a gente vai fazer uma live sensacional e quanto mais a gente estiver interagindo aqui, mais vocês estiverem colocando aqui as perguntas, o que vocês entendem aqui no chat, fica muito melhor. Gratidão por vocês que já estão colocando aqui. E eu vou lembrar que no próximo dia 18, sem ser o próximo sábado, o outro, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional. É um workshop totalmente gratuito, vocês têm direito a um certificado de participação, mas eu vou estar ali junto com o Yoshida, naquela bancada ali atrás do Yoshida, fazendo com ele, fazendo junto com vocês, 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra e um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Mas para isso, tem que fazer uma inscrição. É muito simples, é nome, e-mail, telefone, você está inscrito, tá? Vai estar inscrito, vai estar junto com a gente. E aí a gente vai estar das 9 da manhã às 18, no dia 18 lá, fazendo esse workshop que vai ser sensacional, não tenho dúvida disso. Tá certo? Então não perde mais tempo, clica lá, faz a inscrição e a gente vai estar junto. Beleza? Imensa gratidão a cada um de vocês que já estão colocando aqui. Eu vou até... o Wesley já colocou, já me inscrevi, gratidão, Wesley. O Pedro falando que realmente é isso aí, sim. Anderson, gratidão, exatamente. A Paula... Todo mundo aqui já interagindo no chat, nossa imensa gratidão. Só lembrando que a gente também está ao vivo no YouTube do Yoshida, mas, por gentileza, não utilizem o chat do YouTube do Yoshida, porque aí depois a gente não responde, vocês ficam bravos comigo. Então, por gentileza, quem quiser participar, venham, são todos muito bem-vindos. Cabe todo mundo aqui na sala do Zoom. Vem para a sala do Zoom e aqui a gente interage no chat. Maravilha? Beleza? Então... Vamos colocar todas as perguntas, tudo que vocês quiserem, vão colocando aqui no chat. Eu vou ficar junto com vocês aqui. E a partir de agora, Yoshida,
tá contigo aí e vamos seguir nessa live que está começando muito bem. Vamos Perfeito, perfeito. Bom, primeiramente, gratidão pela introdução, gratidão, Arlene, gratidão a todos que estão presentes hoje na nossa live. Valores que nós prezamos. Que todas as pessoas que convivam conosco na nossa grande jornada, né, de desenvolvimento, né, alcancem a plenitude de vida, ou seja, ela vai conseguir fazer, né, trabalhar para ter dignidade, vai fazer o que gosta, vai fazer o que usar melhor todas as suas habilidades, né, e também, né, quando possível, fazer o que o mundo precisa. Quando você consegue fazer tudo isso no mais alto nível, nós dissemos que alcançamos a plenitude de vida. E nada mais é que começar de um nível e ir para um nível e subir e atingir esse nível máximo que nós almejamos na vida. E ter a felicidade de, minha vida foi muito boa, divertida, né? Só que nesse caminho, quiçá, né, nós soubéssemos desde o começo tudo que tem que ser feito nessa trilha, né, nessa subida dessa montanha gigantesca. E no começo, né, eu e o Borgomoni somos técnicos, né? Então a gente gosta de aprender técnica, processo, sistemática de trabalho, mas não anda, começa a ficar difícil. E hoje nós estamos vivendo Olimpíadas, né? O pessoal quer ganhar a luta, quer ganhar medalha, quer ter sucesso, né? E justamente o tema de hoje é sucesso na carreira, mas seja sucesso profissional, sucesso na ascensão da carreira, seja atingir seus anseios, é um processo que eu tenho que ir resolvendo problemas. Sempre eu tenho que estar no nível, ir para o outro, e isso tem que ser usando técnicas, usando a vontade, que é atitude, comportamento adequado, técnica adequada, e estar planejado, né? Estar treinando todo o tempo e se organizando para gerar isso aí. Então, é um processo multivariáveis, multi-coisas, mas uma variável que é super importante aí, como o Borgomoni fez na introdução, é o fator humano. Eu, por exemplo, engenheiro de produção pela Politécnica da USP, entrei na Toyota achando que vou me tornar gerente nessa empresa aí em 5 anos. E não foi bem assim, porque durou mais de 10 anos, e mesmo com 5 anos de treinamento no Japão, e porque eu não entendia todas as facetas que tinha, né? E o tema de hoje é construção da credibilidade, né? Como é que eu vou planejando a nossa carreira e construindo a nossa credibilidade através de sabermos nos comunicar bem, né? Então, hoje, contamos com você, Arlene, para ir ajudar, né, nós destrincharmos, né, que tipo de posturas é interessante as pessoas terem, né, na comunicação com outras, né, e nesse processo de eu tenho um sonho muito alto, às vezes eu estou afobado e começo a meter o pelas mãos, agredir as pessoas, porque não vai no ritmo que eu quero. Então, é bom a gente falar sobre isso, né, começando por aqui, né, Aline? Por favor. Tá cortado o áudio, Aline. Um momentinho. É um botão na esquerda embaixo, Aline. Um momentinho só. Agora, aí. Perfeito. Gratidão. Perdão, Aline. Desculpa. Problemas técnicos fazem parte do ao vivo. É muito interessante porque essa parte de tecnologia é algo que me assustou muito no início, sabe? Muito. Eu rejeitei muita tecnologia em função de gostar de pessoas, de precisar de ter contato com as pessoas. Mas não adianta, né, pessoal? A Revolução 4.0 está aí, a tecnologia vem para nos ajudar e a gente tem que saber aproveitar da tecnologia. É algo que vem muito contribuir para o sucesso, né, da gente na carreira. Porque, como mesmo o Borgomoni falou, Borgomoni, eu tenho uma dificuldade de falar Borgomoni, eu falo André mesmo, tá? Perfeito. Pode falar, André, não tem problema, tá tudo certo. Mas, como o André falou, a gente
Existe um ditado que diz o seguinte: não adianta só ser, tem que parecer ser. Isso é uma grande verdade. Quem quer, né, sucesso na carreira, não adianta só ser. Você tem que demonstrar que aquilo ali é real para você. E é importante, a gente também gostei muito quando você fala plenitude de vida, né? O que é plenitude de vida? E para a gente responder essa pergunta, fiquei refletindo aqui, sabe, o Yoshida, Sim, sim. quando você falou da plenitude de vida, eu fiquei refletindo o que é estar pleno na vida, né? É justamente quando a gente alcança pequenos objetivos que vão, ao longo da vida, fazendo, construindo, né? E se torna Exatamente. isso mesmo, uma grande conquista. Porque um engano nosso é achar que a conquista é lá no final, né? Uma conquista só, né? Todo dia que eu vou construindo, né? A subida para o nosso Everest chegar lá no pico, né? Com certeza. E é importante a gente perceber que a gente tem que se perguntar o que é para mim ter sucesso na vida, né? Exatamente. Porque o sucesso, cada um de nós que está aqui presente, todos, o ser humano, ele é ser, quer dizer, ele é único. Então, cada um de nós encara o sucesso de formas diferentes, né? Agora, o que é presente o tempo todo são as pessoas, né? Isso. E utilizando bem os processos, a tecnologia, o que vem para nos ajudar cada vez mais. E eu vejo que é muito importante a gente parar para refletir, porque tudo começa com a nossa capacidade de perceber, né? Como é que eu me Exatamente. percebo, né? Quando eu faço essa pergunta para mim, o que é sucesso na carreira? Como é que eu me percebo? Como é que eu percebo o sucesso para mim? Né? E essa pergunta ela é muito importante, porque ela vai determinar, a partir do momento que você começa a se perceber, você adquire um conhecimento maior sobre você, e em cima desse conhecimento, você começa a ter mais clareza das suas habilidades, daquilo que você é capaz, né? E, com certeza, também daquelas características que você precisa desenvolver. Graças a Deus, todos nós precisamos Sim, sim. desenvolver características ao longo Habilidades, das habilidades. habilidades, né? E essas habilidades mostram para você, elas aparecem. Aí é onde aparece como? Em atitudes. E toda vez que a gente toma uma atitude, a gente começa a se relacionar com o outro e, novamente, percebe de uma forma diferente, e aí é o caminho Isso. que a gente vai construindo. E às vezes a gente Quando tá muito ansioso, né? Que a nossa meta é muito alta e a gente está ansioso para fazer. E a gente acaba, né, nessa afobação, né? Às vezes extrapolando e agredindo quem está em volta e desarmonizando com quem está em volta também, né? são etapas, né? É, Eu costumo dizer que a gente tem que andar. Se a gente corre, a gente pode tropeçar e cair. Então, o importante é você caminhar. E passo é óbvio, firme, né? em passo firme, né? Exato. Cada vez mais percebendo o que está ao seu redor, né? Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu não me imaginaria conversando com duas pessoas com a especialidade de vocês, com o conhecimento de vocês. Não me imaginava, mas eu fui construindo. E é interessante, né? Porque a gente nem percebe que a gente está construindo, né? Exato. Porque ela é verdade, a gente não percebe, mas a gente está. Por quê? Porque a gente quer, né? E quando eu me fiz essa pergunta, o que é ter sucesso na carreira? Eu me vi respondendo ser feliz. Só isso que eu quero, né? E a Eu quero plenitude ser de vida, feliz, né, hein? Arlene, a plenitude de vida que eu falei agora há pouco é a palavra Ikigai em japonês, né? E um dos significados, né, o significado original, né, do Ikigai
lá no Japão é ser feliz todos os dias. Então, todo dia eu acordo feliz e vivo esse dia feliz. É aquela questão, né, Yoshida e André? Pessoal, é importante a gente, os dois falam muito gratidão, gratidão, isso é tão importante, eu também falo, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, acham que isso aí é ser poliana, né, Exagero, acreditar. Não, mas é exagero. real. E a gente ser feliz, né? Não significa que você não enfrente dificuldades na sua vida, não enfrente problemas na sua vida. Não significa isso. A vida é feita por dificuldades, por problemas, por momentos extremamente produtivos, por momentos que você fica em dúvida. A vida é essa. E a Mas a felicidade, gente... e a felicidade é na hora que eu tô com dificuldade, tô sofrendo, né? Viver isso e você vai percebendo que tem muita gente em volta de você querendo o seu sucesso, querendo te ajudar. E quando você pode, você retribui também, né? É aquela questão que eu comentei, gente. Tudo começa com a percepção. Primeiro se perceba, tenha um conhecimento de você, perceba as suas habilidades, fique atento às suas atitudes, observe como você se relaciona, e aí você começa a perceber o outro, ter um conhecimento maior do outro, perceber as habilidades do outro, as atitudes que ele toma e os relacionamentos. Porque tudo começa com a gente, né, pessoal? Tudo, né? A gente, cada vez mais, a gente tem que perceber que nós somos responsáveis por tudo nessa vida, né? Ah, mas a culpa foi de fulano. Ah, porque esse plano... E às vezes eu fui assaltado na rua, foi uma fatalidade? Não, de repente eu escolhi a hora errada para sair na rua, né? Eu não tomei cuidado. Saiu de o relógio, né, bem à vista. Então, Então. não quer dizer que hein? Pode, à vontade, Aline, à vontade. Não quer dizer que a gente que não aconteça, né, imprevistos. Sim. Imprevisto faz parte da vida também. Mas se a gente ficar atento, né, àquilo que a gente escuta do coração, né, e começa a pensar, a, raciona, né, É, raciocinar sim, sim. sobre aquilo que você está sentindo, você começa a ter mais clareza dos prováveis imprevistos. E aí você já vai preparada. Se acontece um que você não esperava, é muito mais fácil de você resolver do que se você tivesse, né? E aqui entra uma coisa interessante, coisa importante. Eu posso sofrer antes, durante e depois. Então, quando a gente tem um preparo melhor, eu posso sofrer nenhuma das três vezes. Então, mas tem gente que adora sofrer as três vezes, super bem sofrido, né? Então, eu fiz esse papel também muito tempo e entendo bem o que é isso. Agora, importante a gente ter essa clareza, né, Yoshida? Sim, Você era assim. Será que você era ou você estava assim? eu Porque à medida estava. que... Isso. É, E porque à medida... eu demorei para perceber que estava nesse estado, né? Então teve que, em alguns momentos, o pessoal chacoalhou forte para eu sair do transe, né? Às Olha a vezes precisa, né? necessidade do outro. Olha a É, necessidade. A gente tudo começa com a gente, mas a gente só se completa quando a gente tem outro, né? relacionamento, né? Compartilha com o outro. É, Então, o outro é muito importante. Daí a importância da gente parar para refletir como que a gente se comunica, né? E a exato. comunicação, ela está interligada, intimamente interligada com as emoções, né? Aquilo que você sente, você transmite. E aí a gente eu escuto muito isso, tanto nos Exato. treinamentos como nos coachings que eu trabalho. Ah, mas a emoção falou mais forte. A gente consegue controlar, sim, mas a gente tem que perceber qual foi a emoção básica que gerou, né, aquele comportamento. E quando a gente encontra, reflete e percebe qual foi a emoção básica, fica mais fácil
É aí que acontece o controle. E volta na palavra de novo, observar, né? E pensar, né? Então, se eu não estiver observando, eu não consigo pensar também, não consigo interagir da forma adequada, né? E a percepção é os 5 sentidos. Exato. Então, quanto mais a gente escutar, quanto mais a gente ver as coisas acontecerem, quanto mais a gente sentir, né? Ou perceber o movimento do outro, o seu próprio movimento, fica mais... não é fácil, mas mais tranquilo você reconhecer a emoção básica para você poder controlar e se mostrar de uma forma mais adequada. Assim como aprender técnica, aprender a andar de bicicleta, desenvolver o lado emocional é exercício, né? É isso aí. Também é treino. É isso que a Lene falou, que a Lene colocou muito bem colocado. A gente consegue administrar as nossas emoções. A emoção fala mais forte. Ninguém aqui vai ser capaz de deixar de sentir raiva, deixar de... Não vai. Isso é alegria, lenda. Tristeza, É lenda. frustração. Todo mundo vai sentir alegria, tristeza, decepção, vai sentir. Só que a gente treinando, a gente vai saber o que fulaninho vai falar para você, vai te estourar e você vai, ao invés de partir para cima dele e sair na mão, você vai poder se controlar e não gritar com a pessoa, não se exaltar, e aí vai tornar essa emoção mais controlável. E isso que é fundamental, principalmente, quer dizer, na nossa vida pessoal também, mas no nosso mundo corporativo mais ainda. Porque na hora que você extrapola, explode na frente de todo mundo, fica muito difícil recolher, consertar a bobagem que foi feita depois. Eu uso a expressão, o leite que caiu do copo, né? Você até consegue pôr ele de volta para o copo, mas volta sujo, né? Muito sujo, muito sujo. É isso aí. É interessante. Essa aí é uma grande verdade. É uma crença limitante, que a gente aprende que a gente não pode ter raiva, a gente aprende que a gente não pode ter medo. Não pode chorar. Não pode chorar. Isso na carreira profissional, né? Você tem que ser firme, você tem que ser muito racional. Não adianta, gente. Você tem que brilhar o dia todo, porque todo mundo vai se inspirar em você. É verdade. Nós somos inspiração para o outro. Todas as pessoas que estão aqui agora, né, elas sempre serão inspiração para o outro, um exemplo, um foco. Por quê? Porque elas são observadas. Agora, se você começar a pensar, a refletir no que o outro está achando, aí a coisa complica. Tenha segurança do que você está mostrando, né? Aí, o que o outro achar, se não for do seu agrado, converse novamente, mostre para ele o outro lado. Isso é muito importante na carreira. Eu me lembro... tenho tanta história para contar. Pessoal! Segura só um pouquinho, Arlene. Segura só um minutinho que eu vou lembrar o pessoal aqui que tem o nosso workshop em linha emocional, né? Sem ser o próximo sábado. O outro, a gente vai estar no dia 18, a gente vai estar com o nosso workshop em linha emocional, que é totalmente gratuito. Você tem direito a um certificado de participação. E eu vou estar ali junto com o Yoshida, naquela bancada ali atrás, junto com ele, junto com vocês, fazendo 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês entenderem e ter uma amostra, como um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Mas para isso, precisa fazer inscrição. Clica lá, é rapidinho, nome, e-mail, telefone, você está inscrito e a gente vai estar junto no dia 18, das 9 da manhã às 18. Vocês vão ver que vai passar rapidinho. É claro que a gente faz paradinha para o almoço, tudo tal, mas vocês vão ver que vai passar muito rápido, que é muito gostoso, vai ser muito bacana. Então, conto com a presença de todos vocês lá. Deixa eu ler um pouquinho o chat aqui, senão... E só um complemento, Borgo. No workshop vai ter bastante resultado expressivo, mas é um processo de fazer perceber, né? Então, quem está de fora está observando, né? Mas o pessoal começa a entender o resultado, entender a importância da comunicação adequada, né? Mesmo nas dinâmicas técnicas, tem a parte emocional, né? E o processo é sentir o prazer de fazer a melhoria, sentir, né, perceber a melhoria em si, a técnica que precisa usar, e ainda perceber o quanto que a atitude muda, né, o resultado em função
de você menosprezar ou não se comunicar de forma adequada, né? Mas, por favor, Porco, continue. Vamos lá. O Adriano colocou aqui, ó, Adriano de Souza. Fazia tempo que não aparecia aqui. Que bom que você está de volta. Gratidão. Olha lá, uma linha é feita de vários pontos, e assim devemos entender que cada ponto é uma conquista, que traçamos um caminho aonde possa haver a satisfação da conquista. Muito bacana, uma reflexão bem legal aqui, Adriano. Gratidão. O Anderson colocando aqui, que sabedoria, top, tá falando da Arlene. Maravilha, é isso mesmo, também acho, por isso que a gente sempre convida ela aqui. O Pedro depois aqui, ó, gratidão sempre, buscar ser humilde sempre, o ambiente nos transforma, é verdade, é verdade. Ô, Pedro Florentino, nosso aluno, gratidão por estar junto com a gente aqui. O Wesley aqui, Arlene, obrigado pelo aprendizado, eu tive o privilégio de fazer um treinamento com você e aprendi muito. Minha pergunta sobre sucesso. Mesmo antes da pandemia, a busca para ajuda terapêutica já vinha crescendo, onde pessoas buscavam se conhecer melhor. Com a pandemia, isso cresceu espantosamente, não para se conhecer, mas sim pela falta de equilíbrio emocional. Sem dúvida, isso foi um boom que aconteceu mesmo. Sei que não tem muita receita de bolo para esse equilíbrio, mas como podemos alcançar esse equilíbrio emocional nos dias de hoje e nessa busca incansável pelas conquistas? Excelente pergunta, muito boa, Wesley, né? Wesley, valeu. Arlene, é contigo, vai lá, ó. Depois eu posso até ajudar A pergunta do Wesley tem muito fundamento, né, pessoal? A pandemia trouxe para a gente uma visibilidade maior das nossas emoções, né? Em função do quê? Porque a gente ficou mais introspectivo, né? A gente teve esse isolamento e ainda continua, mas esse isolamento foi muito forçado, né? É claro que encontrar o equilíbrio não é algo fácil, mas nunca é impossível, é sempre possível. E a gente tem que entender também, de novo, o que é equilíbrio. Equilíbrio nada mais é do que você saber lidar com as situações que a vida te oferece. E que nessas situações, nem sempre, elas vão ser aquelas que você gostaria que fossem. A palavra-chave é expectativa, né? A palavra-chave é expectativa. E o que é a gente ter expectativa? Quando você espera que o outro haja como você gostaria que ele agisse, ou seja, essa expectativa não é o que o outro te mostra, mas o que você quer que o outro te mostre. Só que o outro nunca é a gente, né? Cada um de nós é único, é uma pessoa, é um sujeito, então não tem como. Então, toda vez que a gente observar, eu sempre peço isso para todo mundo, essa já deve ter escutado eu falar. Toda vez que a gente tem uma expectativa, volta para você e se pergunte, espera aí, é com relação à ação dele ou em relação à minha ação? Porque se for em relação à ação dele, vai gerar frustração. Então, eu tenho que ver o que eu posso fazer para abrir espaço, né? Para que o outro chegue até a mim, trazendo aquilo que eu gostaria. E expectativa com relação à ação do outro sempre gera frustração, gente. Sempre. Ela pode ser até melhor do que você imaginava, mas não é a que você imaginava, então gera frustração. Para que ficar frustrado? Se pergunte, espera aí, para conseguir isso, depende de quê? De qual ação? O que eu tenho que fazer? É aquela questão, a gente sempre precisa do outro, mas a gente sempre joga responsabilidades que são nossa no outro. Mas isso não. Falando em formato Lean, né, eu tenho que resolver um problema, né? Então eu bolei uma estratégia, conversei com a pessoa, não deu certo. Por isso eu vou ficar emburrado, não converso mais com o cara, ou eu vou ter que pensar outra coisa e tentar outra coisa, né? Às vezes eu fui tão mal na primeira tentativa que às vezes é muito difícil consertar. Mas se a gente parou, pensou com calma,
observou antes a pessoa e montou uma estratégia pelo menos próxima do que a gente aprendeu observando através de vários exercícios, não vai ser um erro tão grotesco ao ponto de estragar um relacionamento, né? Provavelmente, né? Lidar com crítica é um grande desafio para o ser humano, né? Porque a gente sempre aceita aquilo que te mostra, aquilo que te potencializa. É importantíssimo. Quando a gente escuta aquelas características que podem ser dificuldades que você tem, que te limitam, ninguém gosta de ouvir, é a verdade. Né? Mas é preciso, né? E é preciso. A crítica, ela é um estímulo. Nós que entendemos a crítica como uma barreira, mas não é. A crítica é um estímulo. Eu já recebi milhões de críticas, mas não foram poucas, não, foram muitas, de pessoas próximas a mim, de pessoas, né, de clientes e tal. Fácil não é, porque até a gente adquirir essa maturidade é um caminho, Sim, né? sim. Até hoje eu não gosto. Quem gosta de coisa ruim, quem gosta de crítica negativa, né? Entre aspas? Ninguém. Mas é um só estímulo. um comentário rápido, Arlene. Eu sofri muito, né, porque eu não entendia uma parte da cultura japonesa. Tem um provérbio japonês que diz que se elogiar, estraga. Então, se a gente ficar afagando demais, elogiando demais, né, floreando, né, valorizando demais o que a pessoa fez, né, e não critica, né, porque elogiar estraga nesse sentido, porque eu estou elogiando, precisa, porque a pessoa tem que ter a satisfação, né, Claro, na prazer. cultura, o prazer de, que legal, eu estou fazendo alguma coisa bem, né? Mas se eu só elogiar e não criticar, né? Esse é o significado do provérbio, né? A pessoa nunca vai perceber que está fazendo alguma coisa errada, nunca vai resolver esse problema, né? Na verdade, fala, Pode Lene. falar. Eu não te escutei, desculpa. Cortou um pouquinho, ó. É interessante o que você falou, Yoshida, porque essa questão que a gente chama de feedback na comunicação, né? Sim. Esse feedback ele é muito importante. E se a gente observar, a gente muitas vezes tem dificuldade de fazer uma crítica. Que hoje para com isso de crítica construtiva, não é crítica. Uma crítica é um estímulo, né? Vamos pensar nisso, é um estímulo. A gente tem essa dificuldade de fazer uma crítica naquilo que você percebe que ele precisa de desenvolver, porque algumas vezes a gente fala o que ele vai pensar a meu respeito, né? O que ele vai, né? A gente se coloca ou no papel de vítima, ou então a gente se coloca no papel de prepotência total, né? E o equilíbrio não está aí. A gente é um movimento. Em alguns momentos você se sente prepotente, outros se sente vítima. Agora, o tempo que você gasta para manter o movimento de uma forma equilibrada é essa que faz a diferença. Então, a gente se sente diante de uma crítica alguns momentos muito vítima. Agora, se você permanece muito tempo no papel de vítima, a única pessoa que sai perdendo é a gente mesmo. Então, é importante que buscar. E como que a gente busca voltar para o movimento equilibrado? Reafirmando aquelas características que você tem e que te fazem crescer, que te jogam, te levantam, fazem você erguer. Todos nós temos, né? E é importante reconhecer essas características, porque só através dessas, né, características é que a gente, quando a gente tem segurança daquilo que a gente sabe que é bom, que te faz bem, que te leva para frente, só através dela que você consegue trabalhar o que você precisa desenvolver. Então, é tudo um equilíbrio. Né? Maravilha, coisa boa. É isso aí, é muito isso mesmo. E esse provérbio que o Yoshida falou é muito por causa do excesso, né?
tudo que é em excesso, absolutamente tudo, até amor em excesso estraga. Devo estar tomando pedrada agora. Deve ter uns caras, esse careca é maluco, careca é doido. Gente, até amor em excesso estraga. Amor deixa a criança mimada. Mãe que ama demais o filho, super protege e tal, o moleque vai ficar mimado, vai ficar cheio de dengo. A primeira vez que escutar uma crítica vai chorar, vai lá, se desespera, acha que é o final do mundo porque recebeu uma crítica na vida. Isso que é o grande problema. Então, tudo que a gente precisa é o que a Arlene vem falando. Equilíbrio. Equilíbrio. Tudo em excesso é ruim. As duas pontas, né? De menos e de mais. De menos e de mais são ruins. 880 são ruins. E crítica também tem o seguinte: crítica, como a Arlene também colocou muito bem, nos leva para frente de verdade. E aí tem um segredinho. Se você recebe uma crítica, se doeu, guarda que é teu. Guarda que foi para você mesmo, merece. Porque quando falou e tanto faz, é porque não é teu mesmo, né? Não é para você. Falou bobagem, quer falar aí, fica falando um monte de groselha. Mas na hora que dói, para, analisa, vê o que está acontecendo, porque tem alguma coisa ali que é para você mesmo. Então, se doeu, guarda que é teu. Tá certo? Então, vamos lá. Se não doeu nada, tome cuidado também, né? Mas se não deu nada... É porque a pessoa está assim, totalmente imune, né? Está totalmente fechado à oportunidade, né? Eu não tenho esse problema, não. Mas se passe ileso, não deve ter mesmo. Mas vamos lá. O Wesley agradecendo aqui. Nossa, obrigado pela explicação, agradecendo aqui. Valeu. O Adriano, devemos ser resilientes e focar sempre na resolução, devemos ser compreensíveis em escutar os feedbacks positivos e também os negativos. Isso é o crescimento... Só um minutinho. Deixa eu só colocar uma coisa que claro, a gente tem que... Gente, não existe feedback negativo, né? É um vício de linguagem que a gente tem, né? Esse feedback é positivo, esse feedback é negativo. Isso é vício de linguagem que nós adquirimos ao longo da vida. Não é negativo ou positivo, é um feedback. Então, a gente tem que entender que o feedback ele é necessário, o tempo todo ele é necessário. Só você nunca o feedback se você se isolar. E aí, quando a gente fala de pandemia, é que muitas vezes aumentou muito, né, a busca do autoconhecimento, porque a gente distanciou do feedback. O feedback é a observação do outro sobre você. Então, como distanciou, a gente começou a sentir falta. E aí nós mesmos começamos a dar feedback para a gente. Só que o momento que a gente vivenciou, esse feedback estava contaminado pelas notícias que a gente recebia pelos jornais, pela televisão, estava muito contaminada por comentários a respeito da pandemia, das incertezas. E aí, isso gerou muito medo. Então, o medo faz parte da vida, é uma emoção básica, é necessário a gente sentir. Como não é, tanto o Yoshida como o André colocaram, em excesso é pânico. Aí é excesso. Tem que ser trabalhado. Agora, não existe feedback positivo ou negativo, existem feedbacks. E a gente precisa dele o tempo todo. Né? Desculpa te cortar, viu, André? Não, de jeito nenhum, ótimo. Gratidão por fazer esse complemento, ótimo. Que a gente tem que entender que o feedback é a opinião do outro. É do jeito que o outro te enxerga. Se você concorda ou não, é outra coisa. Se está te levando para cima ou te levando para baixo, é outra coisa. Aí tem a olha só do que o cara está falando. Tem um monte de coisa aí que está envolvido nessa história. Os 5 sentidos, e tem gente que gosta de falar do 6º sentido também, todos os nossos sentidos são instrumentos de feedback. Está acontecendo alguma coisa, eu estou interagindo, né, com o ambiente, bem colocado. Né, e eu estou recebendo informação de volta. Né?
Senão, o passo que eu dei foi de mais, de menos, eu vou cair no buraco, não vou cair no buraco, né? Para as atitudes e para o relacionamento é a mesmíssima coisa, né? É isso aí, maravilha. O Serginho, Serginho Passeri, gratidão, Serginho que fez a ponte Sérgio. aqui para a gente estar junto, a Arlene, né, que Gratidão, fez essa gratidão. ponte para a gente estar junto, então imensa gratidão e por isso que está acontecendo essa live hoje de novo aqui. Maravilha. Colocando aqui, ó, outro dia recebi uma mensagem que Chaplin participou do concurso de imitar ele mesmo e ficou em terceiro lugar. Se fôssemos prestar atenção demais na avaliação dos outros, não seríamos nós mesmos. Olha, muito bem colocado, Serginho. Muito bom, adorei. Excelente, excelente. Eu quero receber essa mensagem. Caminha muito legal essa. Aí, Serginho, agora está contigo. Vamos lá, o Pedro colocou aqui o estímulo no tempo certo, intensidade certa, isso é importante, mas a gente tem que entender que nem sempre a gente vai receber assim, bonitinho, gostosinho, né? Que vai vir, às vezes vai vir torto, vai vir daquele jeito, mas a gente tem que estar ligado, preparado para isso. Mas esse, né, principalmente quem está na gestão, para pessoal de baixo, é exatamente isso, Pedro, certíssimo. O Sérgio aqui, eu ouvi tirar o recado... tirar o recado, seguir... ouvir, tirar o recado, seguir em frente, para a gente poder deixar para o lado. É isso aí. O Pedro aqui, o senhor ego sempre dói, o chapéu encaixa, é isso aí. O ego dói, mas a gente tem que saber consertar, arrumar né, e crescer com isso, principalmente. O Anderson, colocando aqui, ó, falou tudo, busca do autoconhecimento, reflexão, será o que somos, que pensamos ser, é isso mesmo. Sérgio, vou achar a mensagem de envio. Beleza, é isso aí. Então, o importantíssimo, né, gente, a gente entender que a opinião do outro é apenas, então, somente a opinião do outro, é a visão dele, tem que ser respeitada. E acho que muito por isso a gente tem um monte de briga, né? A gente tem um monte de discussão, porque o outro pensa de um jeito, a gente pensa do outro. Parece que todo mundo é meio ditador, né? O outro pensa diferente, então eu vou brigar com ele. Um torce para um time, outro torce para o outro, então eu vou brigar. Então, né, acha que o político vai assim, o outro vai assado, então é briga. Gente, é só uma maneira de enxergar, não tem... E a opinião do outro. Vamos respeitar, podemos não concordar, a maior parte a gente não concorda, mas respeita a opinião do outro e a gente vai viver muito melhor. Né, a palavra mágica aqui é harmonizar. Isso, boa. Respeitar é você reconhecer que o outro é diferente de você. Só isso. E isso aí é a vida. Ninguém é igual. O respeito é quando você percebe que o outro é diferente. Aqui no livro aqui, Toyota Way, que está aqui atrás de mim, né, diz que o respeito é colaborar para o desenvolvimento da pessoa. Quando eu não colaboro para o desenvolvimento das pessoas, eu estou desrespeitando essas pessoas, porque ela tem um potencial para ser desenvolvida. Né? É isso aí. O Adriano perguntando aqui, ó, as crenças limitantes, como devemos lidar com essas situações? Adriano, primeiro de tudo, se você já entendeu que alguma coisa que está acontecendo na tua vida, algum sentimento que você tem, alguma crença limitante, é alguma coisa que você enfiou na cabeça e acredita que é isso, né? E acredita que isso é verdade, você já deu um primeiro passo muito grande, tá? Você já deu um primeiro passo muito grande. Você já sabe que isso é alguma coisa que talvez não seja verdade, né? Talvez, bem provável que não seja verdade. Você apenas enfiou na tua cabeça e você está acreditando que aquilo é verdade e isso está te limitando de alguma maneira. Então, você já deu o primeiro passo. Duvide. Esse é a sequência. Duvide daquilo. Eu não consigo aprender inglês de jeito nenhum. Duvide. Consigo. Por que não? Consigo. Todo mundo consegue. Quem consegue aprender nasceu em Marte? Não. É ser humano igual. Então, japonês. Né? Duvide. A língua japonesa. Oi? No último ano da faculdade, eu fui aprender japonês finalmente. Com 6 anos de idade, minha avó tentou me ensinar, eu só falava português, ela só falava japonês, não deu certo. Mas com 25 anos de idade, né, já no último ano da faculdade, aprendi japonês. Nessa brincadeira, fui para o Japão, passei mais de 20 anos, né, no grupo Toyota,
Estou aqui. Teve um dia que um professor meu disse que, lá no curso técnico, Yoshida, para aqui no técnico que você não tem capacidade para fazer engenharia. Você devia perguntar se ele deveria ser professor, né? Mas beleza. Isso, Ainda bem que você não falou o nome. Então, mas o ponto é que ainda bem que nesse caso eu fiz pouco caso dele, né? Não importa se você acha ou não acha, eu quero e eu vou atrás. É isso aí. Então, Adriano, primeira coisa, ponha em dúvida aquilo que você entende que é uma crença limitante, né? Eu não consigo aprender o japonês, né? Eu não consigo aprender inglês. Consegue. Todo mundo aprende, um monte de gente aprende, né? É questão Por de que você não consegue? prioridade, de querer e prioridade, né? De quanto você quer se dedicar, né? Ah, eu não consigo investir em mim, não consigo. Questão de prioridade, claro que consegue, né? Ah, tá apertado, não sei o que, tal, tá apertado para todo mundo, né? Mas depende do quanto que você entende que aquilo é importante para você. Se você entende que é importante para você, não tem desculpa, né? Porque na hora que você coloca na frente tempo, ah, não tenho tempo ou não tenho dinheiro, é simplesmente questão de prioridade. Você está respondendo para a pessoa, você não é a minha prioridade. Só isso. Ah, eu não tenho tempo para fazer isso. O tempo é Meu igual para sonho, todo meu mundo tem tempo. sonho, meu Né? sonho não é minha prioridade. Aí começa a ficar problemático, né? Se o teu sonho não é sua prioridade, aí fica problemático. Aí você está indo para um caminho de uma espiral negativa, que a gente fala, né? Uma ação que leva a outra que vai piorando, que vai piorando, que vai piorando, vai piorando, que você vai ter dificuldade de sair depois. E tem grande chance E, de chegar lá na frente, falar, olhar para trás e falar, puta que porcaria que eu fiz, né? e é uma Eu não armadilha realizei tremenda. nada do que eu queria. Eu fiz um monte de outras E, coisas que não era o que eu queria fazer, mas o que eu queria mesmo não fiz. e, e a frustração de você não estar fazendo o que você desejava, você começa a dar zilhões, bilhões, trilhões de desculpas. Você vira um especialista em justificar, né? Ah, porque o outro é puxa-saco. Ah, porque não tem condição. Ah, porque o Deus não quis. Ah, porque não sei o quê. Mas você começa a despejar, virar o resmungão mor, né? Eu fiz esse papel por um tempo também, né? O Lip Hard, né? Do desenho animado da Hanna-Barbera. O Hard era assim, ó dia, ó dor, o que que eu tô fazendo aqui, né? Já entrava assim, eu cheguei um período da minha carreira na Toyota, o Borgomani presenciou isso. Eu ia me arrastando, o que que eu tô fazendo aqui, né? Então é o fundo do poço, né? Passei pelo fundo do poço, pelo pico né, também da montanha. Não é nada agradável estar no fundo. Isso é experiência própria, né? É isso aí. Maravilha, Adriano. Verdade, gratidão. Céu ao limite. É isso aí, Adriano. Estamos juntos. O Francisco aqui colocando feedback é um retorno. E o retorno é uma das formas que as pessoas aprendem. É verdade. Aprendem, né? Depende do quanto a gente reage, de que forma que a gente reage com esse feedback. Você faz alguma coisa, tem uma ação que gera uma reação, que é o feedback, aí você aprende. Depende de como você reage com isso. Se você reage de maneira positiva, vai aprender. Se você simplesmente refuta, e aí você não evolui, você acaba ficando para trás, mas quem, né, usa, aprende, né? Se doeu, guarda que é teu, resolva o que está contigo, tá certo? Pedro, cuidado com as bolas murchas, eles estão sempre influenciando algo negativo e podem tornar a sua decisão contrária. É verdade, o Yoshida era bola murcha mesmo. Isso aí, já não é mais, já acabou. Era não, foi um estado, uma fase do Yoshida foi de bola murcha. Nossa, Uma aquela professora época da foi dura. faculdade me disse, aqui o Walter, o pouco conhecimento que tem das coisas lhe capacitará e fará qualquer ele capacitará a fazer qualquer coisa. É verdade, mesmo com pouco conhecimento. É isso aí, Walter. Muito bom, muito bem colocado. Maravilha. Gente, nossa, já deu o horário. Arlene, Oi. já deu o horário, você acredita? Voou, Não. olha, já está dando 10 horas, já passamos uma hora aqui conversando, olha que delícia. Você vê, a Nossa, gente passou pisca, acaba. rápido.
O papo, quando é bom, é assim. Infelizmente, É o papo está uma delícia. Gostaria de ficar aqui horas e horas e horas, mas assim é bom que dá um gostinho para a gente fazer outras. Então, Arlene, imensa gratidão. Peço que você deixe aqui um recado bacana, pessoal, suas considerações finais. Por gentileza, vai lá. Bom, credibilidade é a habilidade de a gente crer, né, em algo. E a primeira coisa que a gente tem que acreditar, quem tem uma religião, é óbvio nesse ser superior. Mas a segunda é crer em você, né? Então vamos acreditar que a gente é capaz, porque somos. E importantíssimo, a gente precisa do outro sempre. Então, quanto melhor for a nossa relação com o outro, mais a gente vai ter a habilidade de acreditar que é possível e alcançar o que a gente almeja. Obrigada, Borgomoni. Obrigada, Yoshida. Gratidão. Contem comigo sempre. Eu estava dizendo que eu pretendo fazer uma live com os dois. Com prazer, com prazer. Ó, prazer. Deus quiser. Vamos Tá estar bom? juntos. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos que participaram. Wesley, um grande beijo. Obrigada, Sérgio Pansieri, e a todos que estiveram aqui. Ana Maria, Anete, obrigada. E a gente, com certeza, se vê em outros, não é? Com certeza. Estamos juntos. Gratidão. Obrigada, Yoshida, gratidão. considerações finais, vai lá. Bom, gratidão a todos que estão presentes, principalmente a Arlene, um alto astral tremendo, conhecimento tremendo também, e né, no propósito idêntico, né, desenvolver pessoas capazes de se desenvolverem, de progredirem, de inspirar pessoas, né? Então, eu acredito, né, eu, Borgomoni, todos que estão aqui na sala, acho que acreditamos nisso, num país melhor, através de pessoas melhores que ajudam as empresas, né, e todos os grupos onde nós nos relacionamos a melhorar, né? Então, a lógica do brilhar, né, de inspirar pessoas, é que são várias gerações de pessoas carregando valores e conhecimentos, e isso é importante. Então, quando eu me dei conta disso, da importância disso, tornou-se parte do meu propósito de vida, né? Preservar o conhecimento e valores que várias gerações vieram carregando, né? E eu, em especial, tive a oportunidade de passar lá mais de 20 anos no Grupo Toyota, aprender barbaridades, inclusive no Japão. E isso tem que ser valorizado, tem que ser preservado, tem que ser desenvolvido nas pessoas, né? E eu até falo que enquanto nós estamos brilhando, né, que é vivendo, estamos captando o brilho, que são conhecimento e valores, e antes do nosso brilho se apagar, nós temos que passar esse brilho bem passado, né, para a próxima geração poder brilhar mais que a nossa. E isso é o sentido da vida, faz parte da nossa plenitude de vida, do nosso propósito de vida. Então, por que tem que ter mindset forte? Por que tem que ter técnica forte? Por que tem que ter organização e treinamento, né, para se tornar um atleta vencedor? É porque cada um como indivíduo e nós como coletividade precisamos disso, né, para o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento das pessoas, e não precisa ser um processo dolorido de só sofrimento, né? É um processo de ajuda mútua, e isso é prazeroso do que ir para um ambiente onde a gente vai, briga e fica com medo de puxar no meu tapete, não sei o quê. E é um processo que começa pela observação, né, pela busca do equilíbrio, da harmonia, né? E gratidão a todos que buscam isso. Se não fosse isso, não estariam aqui conosco prestando atenção no que nós falamos, né? E contamos com todos nessa grande jornada, né? Distribuindo o nosso brilho para toda essa geração e as próximas. Tá? Gratidão, pessoal. Gratidão, Arlene, gratidão, Borgomoni, gratidão a todos. Gratidão, gratidão, Arlene, gratidão, Yoshida, gratidão a cada um de vocês, que vocês estão aqui, né, dedicando aquele bem mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo, dedicando aqui a gente, colocando aqui o tempo de vocês para ganhar um pouco mais de conhecimento, poder evoluir. Por isso vocês, claro, são pessoas especiais, e por isso que a gente está aqui fazendo essa live para vocês, que são pessoas muito especiais, que a gente tem certeza que com isso a gente está atingindo o nosso propósito de vida,
que é conseguir impactar as pessoas, fazer com que as pessoas se transformem, sejam solucionadores de problemas, porque só assim a gente evolui, só assim a gente dá um passo de cada vez, a gente transforma o lugar que a gente está, a gente transforma o lugar que a gente trabalha. Se a gente quiser, a gente transforma a cidade que a gente vive, o país, o mundo, e principalmente a gente entrega para a próxima geração um mundo muito melhor para viver do que a gente recebeu da geração anterior. Esse é o nosso grande propósito. E como a nossa gratidão é imensa para cada um de vocês, todos os microfones abertos agora. Gratidão a todos, gratidão, Arlene, gratidão, Borgo. Gratidão, parceiro, gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão, Gratidão. Obrigado, Gratidão. gente. Obrigado.